À medida que o Natal se aproximava, uma época que geralmente traz alegria ao meu coração, descobri que uma provação difícil havia caído sobre mim. A vida não foi gentil comigo, apesar de eu tentar tratar os outros com gentileza. Entendo que alguns possam responder: bem-vindo ao clube, meu amigo. No entanto, a situação tornou-se verdadeiramente deprimente. Eu costumava pensar que a infidelidade era principalmente característica dos homens, mas agora vejo que as mulheres são capazes disso. Por favor, entenda que não farei generalizações ruidosas, mas estou falando com base na minha experiência pessoal. A situação se desenrolou de tal forma que parecia que minha namorada nutria uma profunda antipatia por ele. Mas depois de instalar uma câmera de vigilância escondida, a verdade ficou clara. Ficou óbvio que assim que saí para trabalhar, ele entrou secretamente em meu apartamento e iniciou um relacionamento íntimo com minha namorada. Anteriormente, esta pessoa morava ao nosso lado, mas foi detida e agora procurava alojamento temporário durante várias semanas. Muitas vezes me perguntei por que ele estava constantemente perto de mim e de minha namorada. Depois que o expulsei do apartamento, ele começou a aparecer de repente em diferentes lugares onde estávamos, e eu tive uma pergunta sobre quem o informou sobre nosso paradeiro. Tive a sensação assustadora de que ele tinha algo parecido com um rastreador GPS, como se estivesse monitorando constantemente cada movimento nosso. Muitas vezes me perguntei quem poderia ter informado de nossa presença naquele lugar específico. Mas finalmente a verdade se tornou conhecida e tudo se encaixou. Aconteceu uma manhã, quando eu tinha acabado de tomar banho e estava indo trabalhar. Ao mesmo tempo, minha namorada estava tomando banho. De repente ouvi um sinal vindo do telefone dela, que indicava a chegada de uma nova mensagem de texto. Numa situação normal, tal notificação não teria despertado meu interesse. Mas considerando que minha namorada comprou recentemente um telefone novo, um toque desconhecido chamou minha atenção. Peguei o telefone da mesa de cabeceira e olhei para o remetente da mensagem. Era Patrick, meu ex-colega de quarto, recentemente libertado da prisão. Nossa amizade nasceu no ensino médio, quando nós dois crescemos no Queens. Naqueles anos, tivemos muitas memórias e experiências em comum. Patrick morou comigo alguns meses antes de ser preso, mas tudo mudou quando minha namorada foi morar comigo. Após sua libertação, ele retornou e ficou conosco por mais 2 meses. Infelizmente houve uma desavença entre nós e decidi expulsá-lo. Inicialmente presumia-se que ele ficaria conosco apenas 2 semanas. Inicialmente, ele pretendia encontrar moradia própria ou morar com parentes, mas o que deveria ser um acordo temporário de 2 semanas acabou se estendendo por 2 meses. Pagar quase $2.000 por um apartamento apertado de 2 quartos em Nova York já era bastante difícil. A falta de espaço pessoal também era um problema sério, pois não conseguia me comunicar livremente com minha namorada pelo fato de ela estar dormindo no sofá ao lado da sala. Em janeiro, estava prevista a celebração de um novo contrato de locação e a mudança para um apartamento mais caro e em área melhor. No próximo mês, minha namorada terá a oportunidade de receber com alegria sua família e amigos em nosso apartamento, sem passar pelo menor constrangimento. É importante ressaltar que Patrick e minha namorada não tinham um relacionamento forte. Além disso, ela me apoiou quando tomei a decisão de pedir que ele fosse embora. Eles se conheceram recentemente, quando permiti que ele ficasse temporariamente conosco até encontrar outro lugar para morar. Então, fiquei surpreso quando descobri que ele estava mandando mensagens para ela naquela manhã. Eu nem sabia que eles estavam mandando mensagens. Uma notificação apareceu na tela do meu telefone indicando a comunicação deles. Veja, meu nome é Caleb. Minha namorada e eu conhecíamos um certo Patrick, e era muito improvável que ela conhecesse alguém com esse nome. Além disso, o fato de seu amigo Patrick, que eu não conhecia, estar perguntando sobre outro Caleb, parecia uma coincidência extraordinária. Ficou claro para mim que na verdade ela estava se correspondendo com meu vizinho anterior, que eu despejei do apartamento há 2 semanas por causa de sua longa estadia.
Eu não conseguia imaginar que houvesse qualquer ligação entre minha namorada e Patrick, especialmente porque ela apoiou minha decisão de excluí-lo de nossas vidas. Porém, o sentimento de ansiedade permaneceu, sugerindo que algo estava errado. A ideia de romance era a coisa mais distante de mim. Talvez eles tenham saído juntos para fumar. Ou apenas Patrick a tratou com substâncias ilegais. Ele tinha muito potencial para outras atividades, mas acreditava teimosamente que algum dia poderia se tornar um rapper. Fixado em gastar dinheiro em tempo de estúdio, ele nunca se distrai com outra coisa. Sempre que é demitido de uma rede de fast food, ou do armazém onde trabalha, ele volta às ruas para se dedicar ao comércio ambulante de substâncias ilegais. Mas mesmo neste caso ele não teve sucesso. Ele é constantemente capturado e preso por curtos períodos. Este ciclo se repete indefinidamente. Agora deixe-me dar uma foto. Cresci em uma área predominantemente carente do Queens, onde meus pais, felizmente, ainda são casados e felizes. Quando criança, tive que enfrentar constantemente dificuldades financeiras, mas não me lembro de uma única vez em que fui para a cama com fome. Sou imensamente grato por ter crescido em uma sociedade diversificada que me apresentou a diferentes culturas. Durante meus anos de formação, meu círculo de amigos consistia principalmente de pessoas de ascendência africana. Consequentemente, não presumi que teria um relacionamento com uma pessoa de outra raça, já que todas as minhas namoradas anteriores eram afro-americanas. Mas o destino decretou o contrário, quando há cerca de 1 ano e meio, trabalhando como mensageiro, conheci minha atual namorada. No início conversamos, trocando comentários espirituosos, e eu, brincando, convidei-a para sair, esperando que fosse recusado. Tornei-me motorista de entregas, o que acabou me levando a conhecê-la. Combinamos uma data e este foi o início do nosso relacionamento. Ela é uma jovem especialista incrível de 20 e poucos anos, com uma figura elegante que enfatiza perfeitamente sua beleza. Na época em que nos conhecemos, ela morava com um vizinho em uma área de elite. Quanto a mim, sou uma pessoa simples que não precisa de muito na vida, de dinheiro para pagar um apartamento, e uma garota dedicada que não me trai enquanto trabalho incansavelmente. No início, pensei ter encontrado tudo na minha namorada atual e valorizei sinceramente o tempo que passamos juntos. Após 7 meses de namoro, cheguei ao ponto de total confiança nela. Pareceu-me que era com ela que poderia construir um futuro estável. Isso significava que eu poderia parar de gastar meu suado dinheiro em encontros, bares e clubes caros. Na época, eu tinha um colega de quarto chamado Patrick, mas o contrato de aluguel listava apenas meu nome. Devido à sua baixa qualidade de crédito e falta de histórico de aluguel, Patrick não pôde ser incluído no acordo. Mas meu contrato terminou depois de 8 meses, e o contrato da minha namorada estava vinculado ao contrato do vizinho. Ambos concordamos em encontrar novas moradias em uma área mais atraente. Em cerca de 4 meses, quando o contrato de aluguel expirar, daremos um passo significativo em nossos planos conjuntos ao morarmos juntos. Ela manifestou o desejo de morar em uma área semelhante à atual, no East Village ou no Lower East Side, por lhe parecerem mais atraentes. Por outro lado, atualmente moro no bairro de Washington Heights, do qual ela não gosta muito. Felizmente, seu local de trabalho está localizado no East Village, o que é bastante consistente com seu desejo de morar perto do trabalho. Meu trabalho como entregador não exige que eu priorize minha escolha de local de residência. Mas, considerando o aspecto financeiro, tive que considerar o apartamento para onde meu companheiro queria se mudar. Foi estimado que custou cerca de $1.500 a mais do que o apartamento que criei com meu amigo Patrick. O custo do aluguel de um apartamento de um quarto era de aproximadamente $3.500. Planejamos que ela iria morar temporariamente comigo e com meu vizinho, assim que seu contrato com o atual vizinho expirasse. Após o término do meu contrato, poderíamos nos mudar para o apartamento que ela cuidava. Aos 16 anos, Patrick sonhava em se tornar famoso na indústria musical, mas até agora não teve sorte.
Apesar de Patrick ter investido todos os seus recursos financeiros em sessões de estúdio, sua música permaneceu quase inédita e ele ficou desapontado ao entrar em um ciclo aparentemente interminável. Patrick nunca levou a sério nenhum de seus trabalhos paralelos, preferindo comprar e vender drogas ilegais. Por conta disso, ele foi reprovado em testes aleatórios de uso de substâncias proibidas e acabou perdendo o emprego, o que gerou constantes atrasos no pagamento do apartamento. Infelizmente, permiti que ele fosse morar comigo, o que lamento muito agora. Depois de ser demitido, Patrick começou a trabalhar como farmacêutico de rua para sobreviver, até que foi inevitavelmente preso pela polícia, o que o levou a vários meses atrás das grades. Esse padrão de comportamento é característico de Patrick desde os 16 anos, e não pude deixar de me sentir estúpida por deixá-lo chegar tão perto de mim. Tudo se desenrolou exatamente como esperado. 4 meses antes do término do contrato de locação, ele foi detido e levado sob custódia. Conforme pessoa especificada no contrato de locação, fui responsável pelo pagamento da totalidade do aluguel. Apesar de suas repetidas detenções, mostrei-lhe cortesia e permiti que ficasse comigo. Infelizmente, ele continuou a viver na prisão. Eu esperava que ele crescesse e talvez encontrasse um emprego semelhante ao meu, mas ele ainda acreditava firmemente que algum dia teria sucesso. Resumindo, assim que terminou o aluguel do apartamento da minha namorada, ela foi morar comigo e começamos um novo capítulo de vida juntos. Como casal, já moramos juntos há algum tempo, mas nossa rotina pacífica foi interrompida quando, um mês depois, Patrick recebeu permissão para ser libertado antecipadamente da prisão. Surpreendentemente, quando Patrick voltou, seus pertences não estavam mais em nosso apartamento compartilhado. Patrick não tinha para onde ir e se dirigiu a mim com um pedido desesperado para ficar temporariamente por 2 semanas até resolver seus negócios e ir morar com parentes. Dadas as limitações do nosso espaço vital, não ousei atender ao seu pedido. Expliquei a ele que nosso apartamento de 2 cômodos já é pequeno demais para mim e minha namorada, e adicionar mais uma pessoa só vai agravar a falta de espaço. Apesar das minhas dúvidas, Patrick me implorou, garantindo-me que sua estadia aqui seria de curta duração e que ele tinha um parente para quem poderia se mudar mais tarde. Mas ele precisava de tempo para fazer os preparativos necessários. Eu disse a ele que discutiria esse assunto com minha namorada. Mais tarde naquela noite, conversei com ela e, embora ela hesitasse, ela finalmente concordou. Ela nunca havia cruzado o caminho de Patrick antes. Seu conhecimento sobre ele estava limitado ao que eu compartilhava com ela. Surpreendentemente, ele se mudou no mesmo dia. Porém, antes de ele se instalar no apartamento, deixei-lhe claro que o consentimento da minha namorada só foi obtido com a condição de que ele não permanecesse nele por mais de 2 semanas. Ele concordou, garantindo que sua presença seria discreta durante sua estada. Surpreendentemente, depois de 1 semana ele se acostumou facilmente ao papel de um louvável surfista de sofá. Ele tentava não invadir nosso espaço pessoal e muitas vezes só voltava para o apartamento quando nos preparávamos para dormir. Embora raramente o vissemos, estávamos cientes da sua presença e apreciamos os seus esforços para garantir que os seus pertences fossem recolhidos e não interferissem conosco. Portanto, não é de surpreender que nem tenhamos percebido como passaram as primeiras 2 semanas. Mas na 3ª e 4ª semanas, periodicamente voltava tarde do trabalho para casa e o encontrava assistindo TV com minha namorada. E embora não houvesse nada de errado com isso, não pude deixar de descobrir algo estranho. Ele sabia exatamente quando eu chegaria atrasado e era conveniente voltar para casa mais cedo. No início achei que ele tinha um relacionamento harmonioso e amigável com minha namorada, mas a comunicação deles era mínima quando eu estava presente. Apesar de tentarmos manter a limpeza e minimizar a desordem, nosso espaço ainda parecia muito apertado e o apartamento era constantemente sufocante. O grande número de pessoas amontoadas em um espaço tão pequeno era simplesmente avassalador.
À medida que se aproximava a quinta semana, fiquei cada vez mais preocupado com o facto de ele ter prolongado a sua estadia conosco para além das 2 semanas prometidas. Simpatizei com minha namorada, pois garanti a ela que Patrick iria embora dentro de 2 semanas. Certa noite, quando estávamos deitados na cama, decidi discutir a situação com ela. Queria pedir desculpas em nome de Patrick e aliviar a tensão que pairava no ar. Apesar de Patrick não ter criado nenhum problema entre nós, a proximidade no apartamento parecia afetar nosso relacionamento íntimo. 4 semanas se passaram desde nossa última intimidade e achei necessário discutir esse assunto. Queria conversar com meu amigo sobre o fato de ele estar morando conosco há mais de um mês, embora inicialmente tenha prometido ficar apenas 2 semanas. Eu esperava que minha amiga me apoiasse, ou pelo menos dissesse algo em resposta, mas ela simplesmente se virou e foi para a cama como se eu estivesse atrapalhando. Refletindo sobre a situação, lembrei-me de que nos primeiros 3 dias após a mudança de Patrick, éramos próximos, mas no quarto dia ela começou a recusar intimidade comigo. Considerando que minha namorada costuma se comportar ativamente em momentos íntimos, presumi que ela se sentisse estranha. Durante os últimos 3 dias em que Patrick esteve conosco, ela gritava alto constantemente durante a intimidade, apesar de saber da presença de um hóspede na sala. Fiquei impressionado com o fato de que durante os primeiros 3 dias após sua chegada, estivemos em uma atmosfera íntima, e foi durante esses dias que houve um barulho incomum e absurdo. Seu volume era tal que até um vizinho de outro apartamento conseguia ouvi-lo. Parecia que ela estava fazendo isso de propósito, mas por incrível que pareça, a partir do quarto dia, aumentou visivelmente minha autoestima. Minha namorada recusava constantemente qualquer forma de intimidade comigo, muitas vezes justificando o fato de Patrick estar na sala. Pareceu-me estranho, já que ela não tinha sido tão cautelosa nos últimos 3 dias. Apesar da presença de Patrick na sala nessas ocasiões, não dei importância a isso. Mas depois de 6 semanas, ainda expressei minha insatisfação a Patrick, informando de que sua permanência na casa havia terminado. Me incomodava que minha namorada continuasse negando qualquer intimidade entre nós, por causa da presença de Patrick. Percebi que a presença dele persistiu e parecia uma forma deliberada de retaliação. Quase 2 meses se passaram e ela ainda continua usando a desculpa esfarrapada de que um hóspede mora em nosso apartamento. Lembrei a Patrick que ele havia prometido partir há um mês, mas ele astuciosamente transferiu a culpa para outros problemas e me convenceu a prolongar sua estadia por mais uma semana. Além disso, lembro-me de inúmeros casos de sua ausência inesperada durante muito tempo, coincidindo com as ausências inexplicáveis da minha namorada. Por algum tempo, pareceu-me que tudo estava dando errado. Houve um caso em que decidi voltar para casa mais cedo do trabalho por volta das 15h30 devido a problemas de saúde. Sabendo que minha namorada costuma chegar em casa às 17h30, fui até a porta do meu apartamento e me preparei para destrancá-la. De repente senti algum tipo de comoção dentro do apartamento, o que causou medo de que alguém tivesse invadido, já que nem Patrick nem minha namorada costumam estar em casa nesse horário. Entrando apressadamente na sala, vi que a TV estava ligada. Patrick fingiu estar fascinado pela TV, mas seu comportamento parecia incomum e desconfortável, o que era perceptível para qualquer observador. Enquanto isso, o som de água corrente indicava que minha namorada estava tomando banho. Esta situação inusitada despertou minhas suspeitas, sugerindo que algo ilegal estava acontecendo entre eles. Embora eu não tivesse nenhuma evidência concreta, a presença deles no apartamento em horário inoportuno era motivo suficiente para dúvidas. Além disso, eu tinha certeza de que minha namorada não era uma daquelas pessoas capazes de tal comportamento. Tendo decidido resolver a situação, fiz uma pergunta à minha namorada sobre seu retorno antecipado para casa. Em resposta, ela explicou que havia tirado meio-dia de folga do trabalho. Eles não me deram uma explicação convincente e fiquei insatisfeito. Por causa da minha saúde debilitada naquele dia, não me aprofundei nesse assunto como deveria, mas ainda assim não consegui me livrar da suspeita de que havia algum tipo de ligação entre eles. No dia seguinte,
Meu amigo inesperadamente tocou no assunto de minha conversa pessoal com Patrick sobre seus planos de se mudar. Para minha surpresa, ela atuou como intermediária em seu nome, ofereceu-me para prorrogar o prazo por mais uma semana ou até mais e não o pressionou. Considerando que vamos desocupar o apartamento em janeiro, mas me pareceu um absurdo que ele a usasse como intermediária para prolongar sua estadia conosco. Ele me prometeu que seria apenas por 2 semanas e acho importante que ele cumpra sua palavra. Eu já havia passado um tempo considerável sem meu antigo ambiente e intimidade, e agora ela de repente ficou do lado dele. Essa situação me perturbou muito e, no final, não discutimos por muito tempo. Felizmente, no final, ela admitiu que eu estava certo. Muitas vezes me parecia que estava sozinho em minha posição e temia que, se o permitíssemos, ele se transformaria em um eterno aproveitador que se acomodaria constantemente no sofá e fugiria de sua obrigação de pagar pela moradia. Às vezes eu desejava que ele estivesse de volta à prisão. Ele sabe encontrar problemas no menor tempo possível e sua habilidade reside no fato de ele próprio ir para a prisão. Aconteceu em novembro, exatamente na mesma semana em que saímos juntos em busca da aliança perfeita. Foi um evento cuidadosamente planejado, cuidadosamente preparado com várias semanas de antecedência. Ao envolvê-la no processo de seleção do anel, queríamos alcançar sua adoração absoluta e garantir que ela o usaria com orgulho pelo resto de seus dias. Pelo menos foi assim que foi inicialmente. Havíamos discutido a ideia de um casamento antes mesmo de ela ir morar comigo e estávamos planejando isso diligentemente durante as semanas que antecederam esse momento. Nosso grandioso plano previa a assinatura do contrato de locação do nosso novo apartamento durante o dia, sabendo quanto ela adora gestos românticos. Naquela noite, quando fomos comprar as alianças, finalmente tivemos a oportunidade de estar em um ambiente íntimo após um intervalo de 7 semanas. Foi uma recompensa especial pela compra de alianças e uma gentil lembrança da proximidade que nos faltava por causa do hóspede na sala. A semana seguinte apenas intensificou meu desejo pelo vínculo que compartilhamos. Fiz um empréstimo de $4.500 dos meus $401.000 para comprar o anel de noivado de sua escolha. Para manter tudo em segredo e surpreendê-la no dia dos namorados, escondi cuidadosamente o anel em um lugar onde ela não pudesse tropeçar nele. Mas no dia seguinte, minha namorada de repente me lembrou que já fazia quase 2 meses que Patrick começou a morar conosco. Essa descoberta me pegou de surpresa. À noite, encontrei-me com Patrick e disse com firmeza que ele tinha apenas um dia para encontrar outro lugar para morar, caso contrário eu seria forçado a tirar suas coisas sozinho. Ele expressou sua impotência dizendo que não tinha para onde ir, o que me deixou muito irritado. Comecei a explicar a ele que isso não era da minha conta. Naquele momento minha namorada saiu do quarto e nossas vozes ficaram mais altas. Aconselhei fortemente Patrick a parar de depender de mim e encontrar um lugar para morar ou ir para sua família. Era óbvio que os parentes não queriam a sua presença devido à sua falta de confiabilidade. Mesmo seus conhecidos do nosso círculo social, que, no fim das contas, eram de ascendência africana, não quiseram aceitá-lo. O confronto aumentou. Quase chegou a uma luta física. Eu o avisei que se ele não saísse do meu apartamento naquela noite, haveria consequências. Decidi contactar as autoridades e certificar-me de que resolveriam este problema corretamente, colocando-o atrás das grades. Expressando minha decepção, deixei claro que sua falta de gratidão me privou da oportunidade de prestar-lhe qualquer serviço. Ele saiu naquela noite, mas só voltou na manhã seguinte para pegar suas coisas. No final de novembro, ficou claro que ele havia saído da minha vida para sempre. Corriam rumores de que ele havia encontrado abrigo em uma casa em ruínas a cerca de 3 quilômetros de mim, o que não era surpreendente, dada a falta de apoio de seus conhecidos. Mas me ocorreu que ele poderia retornar ao Queens. Seria mais conveniente se ele fosse para a casa dos seus familiares em vez de viver numa armadilha, o que poderia potencialmente levá-lo de volta à prisão. Devo admitir que estou intrigado com a linha de pensamento da pessoa que tomou tal decisão.
Muitas vezes me perguntei por que ele escolheu ficar na área, dada a falta de oportunidades de emprego e os custos exorbitantes associados ao estúdio onde continua a sua mal-sucedida carreira musical. Recentemente ficou claro para mim por que ele queria tanto ficar aqui. Esta descoberta ocorreu na primeira semana de dezembro. Quando eu estava no bar com minha namorada, o vi sair da sala sem ser notado. Sua presença ali me pareceu estranha. Um caso semelhante repetiu-se várias vezes e sempre em instituições diferentes, e mais tarde descobri que a minha namorada trocava mensagens de texto com ele. Essa descoberta me fez pensar se ele estava rastreando nossa localização por GPS, já que muitas vezes aparecia nos locais onde estávamos, tentando se esconder da minha vista. Tentando entender essa situação perturbadora, contei isso à minha namorada, brincando, que admitiu que também achava o comportamento dele bastante perturbador e assustador. Descobri que ela deu a ele o endereço de nossa localização, o que permitiu que ela se encontrasse secretamente e tivesse relações íntimas com ele no meu carro. Ao mesmo tempo, esperei pacientemente dentro do estabelecimento, completamente alheio às suas ações. Esse incidente ocorreu durante nossa segunda visita aos pais dela no norte do estado de Nova York. A primeira visita foi bastante desagradável por causa da atitude de desaprovação do pai dela em relação a mim. Minha namorada me informou que ele preferia que ela se casasse com um homem com formação superior, em vez de um motorista como eu. O que ele estava dizendo era diferente, mas suas intenções eram claras. Na verdade, percebi que era isso que ele queria me transmitir. O pai dela, um professor arrogante e irritadiço de uma faculdade local, considerava-se superior a mim. Ele se considerava muito bem como Einstein. Ele constantemente me dava sermões, me interrogava como suspeito. Eu o desprezei. Ele achava que sua filha merecia alguém melhor, sua filha amada e de coração puro. Embora eu não conhecesse pessoalmente seus dois irmãos mais velhos, vi suas fotos. Apesar dos esforços da minha namorada para que o pai me aceitasse, ficou claro que não conseguiríamos encontrar uma linguagem comum. Ela queria que fossemos à casa dos pais dela antes do Natal, para que eles pudessem me conhecer antes de comemorarmos o feriado juntos. Tentei o meu melhor para ser educado com os pais dela, mas infelizmente eles eram muito difíceis de suportar. Eles expressaram o desejo de visitar minha namorada e ver onde ela mora agora, mas ela insistiu que esperassem até que nos mudássemos para um apartamento melhor no East Village ou no Lower East Side. Ela tinha medo de que, se vissem as condições do nosso bairro e do nosso apartamento, ficariam desapontados. Deveríamos assinar o contrato de aluguel de um novo apartamento em 2 semanas, alguns dias antes do Natal. Na semana seguinte, encontrei uma notificação de Patrick no telefone recém-comprado da minha namorada. Sem saber da natureza da sua comunicação, fixei a imagem da mensagem. Minha emoção predominante foi a confusão e não a suspeita, pois nunca tinha visto na minha namorada uma pessoa capaz de trair minha confiança. Antes que ela terminasse de tomar banho, tive vontade de capturar esse texto como prova. Enquanto dirigia para o trabalho, meus pensamentos vagavam, fixados na dinâmica do relacionamento entre minha namorada e Patrick. Minha cabeça estava cheia de questionamentos sobre suas mensagens, com a questão do horário da minha partida, o que gerou suspeitas sobre uma possível ligação entre eles. Surgiram lembranças de como ela demonstrou em voz alta seu prazer durante nossos contatos íntimos, enquanto Patrick morava em meu apartamento. Não pude deixar de pensar em como ela escolhia as roupas quando Patrick estava por perto. A falta de intimidade, que ela me negou, também deixou marcas em meus pensamentos. Lembrei-me de muitos casos em que voltei inesperadamente para casa e encontrei os dois em casa. Eu estava pensando nas aparições repentinas dele em vários lugares e nos desaparecimentos inexplicáveis dela por curtos períodos de tempo. Aos poucos tudo se encaixou e minhas suspeitas sobre o caso dele se intensificaram antes mesmo do final do turno de trabalho. Ao longo do dia tive uma sensação de minha própria inutilidade. Raiva e confusão me consumiram. Eu esperava desesperadamente que minhas conclusões estivessem erradas, porque toda a minha vida girava em torno dessa mulher.
Se não fosse por ela, eu já teria me mudado para a Flórida. Meu amigo e sua esposa estavam tentando me convencer a ingressar na nova empresa e trabalhar como motorista. Há 3 meses, meu amigo da Flórida me fez uma oferta tentadora. $500 por dia, após impostos, para o transporte de carros em uma determinada região dos Estados Unidos. No entanto, à medida que a minha relação com a minha namorada se tornou cada vez mais próxima, compreendi a sua relutância em deixar Nova York e a sua família. Tomei a firme decisão de ficar no meu apartamento. No mesmo dia em que recebi a notificação por texto, resolvi confirmar minhas suspeitas. Para fazer isso, decidi comprar um par de câmeras de vídeo ocultas de alta resolução de primeira classe. Foi planejado instalá-los discretamente no quarto e na sala para poder monitorar remotamente a situação via Wi-Fi e receber informações em tempo real no celular. Aproveitando a noite enquanto ela dormia profundamente, coloquei habilmente as câmeras nos locais reservados para elas. Com extrema cautela, conectei-os à rede Wi-Fi, garantindo comunicação ininterrupta com o dispositivo móvel. Antes de sair para o trabalho na manhã seguinte, examinei cuidadosamente as câmeras, certifiquei-me de que estavam invisíveis e funcionavam perfeitamente. Escondi cuidadosamente as câmeras em locais estratégicos e depois saí com meu celular, garantindo sua sincronização. Depois disso, fui para o meu local de trabalho. Via de regra, a menina e eu temos horários diferentes para ir trabalhar. Ela sai às 7 da manhã e eu às 5. Esperando que vários dias se passassem antes que qualquer evento significativo registrado pela câmera fosse descoberto, fiquei chocado com a realidade. Já meia hora depois de sair do apartamento, o sensor de movimento da câmera funcionou como um louco. Naquele momento eu estava saindo do metrô. Fiquei no meio da estação e tentei compreender a cena chocante que se desenrolava diante de mim. A princípio pensei que fosse minha namorada quem ligou o sensor de movimento, mas quando olhei para o meu celular vi a presença de Patrick na tela. Para minha surpresa, ele já estava no meu apartamento beijando apaixonadamente minha namorada na sala. Os passageiros passavam correndo, sem prestar atenção à visão comovente que eu estava assistindo. E eu congelei em completa perplexidade. Como isso pôde acontecer? Então me dei conta de que Patrick devia estar escondido por perto, esperando pacientemente que eu saísse para o trabalho. Minha namorada estava completamente nua, coberta apenas com uma toalha branca enrolada na cabeça. Eu estava completamente perdido, incapaz de entender que tipo de traição estava se desenrolando diante dos meus olhos. À medida que zigue-zagueava por entre a multidão, minha perna foi ficando cada vez mais fraca e, por fim, fui forçado a encontrar um descanso na estação mais próxima. Para minha surpresa, eles começaram a realizar atos íntimos bem no sofá da minha sala. Fiquei surpreso e fascinado por sua facilidade e conforto. Era óbvio que esse caso já acontecia há muito tempo e sem o meu conhecimento. De repente, percebi que estava atrasado para o trabalho, mas senti uma estranha indiferença. Parecia que naquele momento minha vida havia perdido todo o sentido. Tudo o que eu antes valorizava foi destruído e me senti completamente derrotado. A raiva dentro de mim atingiu um ponto de ebulição e fui tomado por um desejo irresistível de me vingar dessas duas pessoas. Enquanto assistia à gravação da câmera, meu supervisor ligou repentinamente e a filmagem foi interrompida. Fiquei irritado com sua intervenção, mas ele questionou meu atraso e alertou sobre possíveis consequências se eu não comparecesse em 30 minutos. Isso me deixou cético e me oprimiu, causando uma raiva tão forte que eu impulsivamente larguei meu emprego e interrompi abruptamente a conversa. Quando meu supervisor tentou entrar em contato comigo novamente, ignorei deliberadamente sua ligação até que o metrô se aproximasse de seu destino. Então percebi que eles já haviam encerrado o negócio e pensei com pesar no tempo que levaria para chegar em casa. Eu não conseguia acreditar na audácia deles. Enquanto o trem do metrô viajava, não consegui me livrar do sentimento de traição e arrependimento que me invadiu. Minha namorada, em quem eu confiava e amava, me enganou da maneira mais terrível. A ideia de que ela tinha ido trabalhar naquela manhã, como sempre,
encheu-me de uma mistura amarga de raiva e decepção. Foi um forte lembrete de quão ignorante eu era, sem perceber a verdade que se desenrolava bem diante dos meus olhos. Os minutos se passaram e a adrenalina que alimentou minha decisão impulsiva de largar o emprego evaporou gradualmente. Foi substituído por uma onda de arrependimento e dúvidas. Não pude deixar de me repreender por ter feito uma escolha tão estúpida. A percepção de quão importante meu trabalho era para mim me atingiu como um tijolo. No fundo, entendi que era inútil pedir ao meu antigo empregador que voltasse ao meu emprego. O estrago estava feito e parecia tarde demais para salvar o que havia perdido. O peso do meu erro pesou sobre mim durante aquela viagem de metrô deserta. Antes desse incidente, sempre considerei minha namorada leal e dedicada. A ideia de que ela pudesse me trair nunca passou pela minha cabeça, e agora eu tinha que enfrentar a amarga verdade de que ela tinha um caso com um homem que considerava meu amigo. Descrença e dor de cabeça se misturaram, e essa viagem de metrô se tornou a mais triste da minha vida. Tenho demonstrado constantemente bondade para com essas pessoas, ajudando-as repetidamente. Apesar de até mesmo seus familiares o rejeitarem, tratei-o com compreensão. Mas, em resposta, minha namorada e amiga me trataram mal. Como posso confiar em uma garota que dorme com meu amigo? A ideia de pedir ela em casamento no dia dos namorados, quando eu voltasse para meu apartamento, parecia impensável. De manhã cedo, por volta das 8 horas, tirei a roupa de trabalho e desabei na cama, soluçando como uma criança indefesa. Parecia que todos os meus sucessos haviam sido apagados e eu estava começando tudo do zero novamente. Eu me encontrei em uma situação difícil. Perdi meu emprego e minha namorada e agora estou na dúvida sobre para onde ir quando o prazo do aluguel terminar. Ir morar com minha namorada é impossível por causa do nosso rompimento e, sem um emprego com melhor remuneração, não poderei pagar meu apartamento em 2 meses. Encontrar outro emprego parece ser uma tarefa difícil, especialmente quando se considera que centenas de candidatos estão se candidatando ao mesmo cargo. Embora já tenha informado meu senhorio da minha intenção de me mudar, estou agora num estado de incerteza. Embora eu não tenha pensado muito em recorrer ao meu empregador anterior na esperança de ser reintegrado, tenho certeza de que já fui demitido. Infelizmente, mesmo que eu pedisse desculpas, dificilmente salvaria a situação, dada a abundância de candidatos que desejam conseguir este emprego. Felizmente, a Flórida veio em meu socorro. Foi a única fonte de esperança em meio ao meu desespero. Decidido a mudar a situação, procurei meu amigo, que junto com sua esposa dirigia uma empresa de transporte de automóveis na Flórida. Embora ele já tivesse me oferecido o assento do motorista, recusei por causa da relutância da minha namorada em deixar Nova York. Mas agora, desesperado para recomeçar, resolvi entrar em contato com meu amigo. Infelizmente ele não atendeu minha ligação, o que me fez recorrer à sua esposa, que teve papel importante no negócio. Sendo o cérebro da empresa, ela mantinha um site, administrava contas a receber e atendia ligações na ausência do marido quando ele estava em trânsito. Quando ela me informou que ainda havia vaga, ela perguntou se eu poderia ir para a Flórida. Respondi que poderia vir no dia seguinte para inspecionar o local. Assim, eu iria reservar uma passagem para a Flórida no dia seguinte. Atualmente tenho $3.500 em minha conta bancária. Ao devolver o anel de noivado hoje, receberei uma compensação de $4.500, o que me permitirá receber $8.000. Ao pensar no meu futuro, um sentimento de otimismo cresceu em mim. A ideia de fazer as malas e ir embora sem avisar a namorada estava se tornando cada vez mais atraente. Quem conhecia minha terrível situação, fui fortemente recomendado a escolher esse caminho. O principal conselho era simplesmente ir embora, sobreviver a todos esses choques, abandonar o desejo de vingança e desaparecer para sempre de sua vida. Já venho pensando nessa ideia há muito tempo, mas me pareceu muito simplista. A raiva que senti tanto dela como do seu amante alimentou o meu desejo de vingança, mas no final, reconheci o aspecto mais importante deste plano,
acabar com tudo isto e romper todos os laços com ela, nunca mais encontrar ou comunicar com ela novamente. Meu desaparecimento foi associado às suas repetidas tentativas de entrar em contato comigo, e eu ansiava que tudo acabasse e vi pessoalmente a reação dela. Surpreendentemente, os caras também anseiam por conclusão. Passei o dia inteiro sozinho em meu apartamento, dando tempo suficiente para pensar nas ações tanto da minha namorada quanto de um ex-amigo, que também era meu colega de quarto. Com isso, cheguei à conclusão de que a retaliação mais correta seria reter todas as informações sobre minhas intenções para lhe contar a notícia no último momento, quando ela menos espera. Quando cheguei em casa à noite, mal pude resistir ao desejo de discutir com ela. Aos meus olhos, ela parecia cruel, vil e má. Estava além da minha compreensão os motivos dela para cometer essa traição. Apesar de ter perdido todo o carinho e desejo por ela, resolvi manter uma fachada de indiferença, fingindo que não sabia de nada. Naquela noite, quando eu estava deitado ao lado dela, pensamentos inquietos fervilhavam em minha cabeça. O que poderia tê-la levado a tal ato em relação ao homem por quem ela confessou seu amor? Ocorreu-me que talvez esse caso tivesse começado apenas uma semana depois de sua chegada, e me perguntei se isso serviria para me humilhar e desonrar. Ela estava apenas interessada em estar com um homem de pele escura. Foi como comer um fruto proibido, uma espécie de experiência. Eu não conseguia pensar em nenhum outro motivo para sua ação. Antes de irmos dormir, eu disse a ela que precisava ir à Flórida para uma viagem de negócios de 4 dias, conforme exigido pela minha empresa. Aconselhei-a a assinar um contrato de aluguel de apartamento na minha ausência, garantindo-lhe que assinaria um adendo quando voltasse. A empresa de leasing já verificou a nossa solvabilidade e o nosso rendimento total era suficiente para pagar esta habitação. Ela concordou com este plano. Reservei uma passagem de avião para a Flórida, que acabou sendo a mais cara que já reservei. Porém, apesar do preço, valeu a pena, pois eu simplesmente não conseguia mais morar no mesmo apartamento que minha namorada. A ideia dela me traindo na minha cama enquanto estou no trabalho me deixa doente. É desagradável perceber que minha namorada estava mais interessada no horário de saída do meu voo. Só posso presumir que ela queria dizer ao amante o horário perfeito para o encontro matinal. Não posso deixar de me perguntar por quanto tempo ela pretende continuar esse caso. Tendo proposto a ela, pensei no futuro. Nossa história continuará no novo apartamento? Continuará após o casamento e a criação de uma família? Esses pensamentos me deixaram grato por não estar por perto nesses momentos significativos. Sentindo-me deprimido, decidi dar um tempo dela. Na manhã seguinte informei-a que iria sair mais cedo, apesar de ter mudado a posição da câmera no dia anterior para ter uma visão melhor da nossa sala e do nosso quarto. Tomei o cuidado de salvar uma gravação de vídeo de suas indignações em um disco rígido portátil. Era quase previsível. Assim que saí do meu apartamento, Patrick, ela não perdeu tempo em entrar. Suas ações começaram a funcionar como um relógio. Felizmente, uma câmera escondida estrategicamente posicionada conseguiu capturar suas expressões faciais, gravar seus gritos altos e desagradáveis e até mesmo capturar seus momentos íntimos. Acima de tudo, fiquei chocado com o seu total desrespeito pela proteção. Quão imprudente da parte dela foi colocar minha vida em tal risco. Além disso, Patrick esteve recentemente na prisão e eu me perguntei que doenças ele poderia ter contraído lá. Por estar em uma situação de vida instável, tinha medo de um potencial risco à saúde, principalmente de doenças sexualmente transmissíveis. Diante disso, notei mentalmente que, ao chegar na Flórida, com certeza faria os testes. Pouco antes de embarcar no voo, consegui entrar em contato com o meu amigo, que me contou detalhadamente sobre a oportunidade de trabalhar como motorista para ele. Felizmente, eu já tinha direitos de CDL, então só precisei de treinamento adicional para atualizar minhas habilidades. Claro que não será fácil atravessar o país inteiro ao volante, mas tenho verdadeiro prazer em conduzir e a recompensa é quase 3 vezes superior à que ganhei antes. Além disso,
sonho em comprar uma casa espaçosa na Flórida com um amplo quintal. Em Nova York, onde atualmente gasto a maior parte da minha renda em imóveis para alugar, esses imóveis não serão baratos. Apesar de não ter certeza da data exata da minha viagem, tenho tempo suficiente para pensar nas minhas próximas ações. Talvez eu deva seguir o conselho do difícil pai do meu amigo e voltar à escola assim que tiver economizado dinheiro suficiente para pagar meus estudos. Agora tudo parece incerto e sem solução. Atualmente estou dominado pelas emoções, o que me impede de tomar uma decisão racional. Tenho gravações de vídeo daqueles 2 dias em que aconteceu algo que eu não esperava e salvei essas gravações em meu disco portátil. A câmera oculta que utilizei é acionada por movimento, ou seja, a gravação é feita apenas quando é detectado movimento. A memória da câmera foi suficiente para continuar gravando até eu voltar de uma viagem de 4 dias à Flórida. Chegando à Flórida à noite, descobri que meu amigo havia saído para fazer entregas e resolvi pegar um táxi até a casa dele. Para minha surpresa, a esposa dele estava em casa. Meu amigo e sua família moram numa magnífica residência na Flórida, o que me causou grande alegria ao ver sua prosperidade. Fomos criados juntos no Queens, então essa conquista se tornou ainda mais marcante. Observando a grandiosidade da casa deles, não pude deixar de compará-la com meu pequeno apartamento em Nova York, que me pareceu cômico. Apesar disso, estava otimista com o início de um novo capítulo da minha vida neste lugar. Foi durante a nossa conversa que meu amigo expressou sua profunda desaprovação por Patrick, de quem ele havia me alertado para ficar longe há muitos anos. Infelizmente, não segui seu conselho. Curiosamente, agora estou grato a Patrick por revelar a verdadeira natureza da minha namorada. Se não fosse por ele, talvez outra pessoa tivesse descoberto seu engano. Quem pode dizer? Talvez tivesse sido outra pessoa de ascendência africana. Ao visitar meu amigo na Flórida à noite, decidi revisar as gravações feitas pela minha câmera. Para minha total surpresa, vi que Patrick estava em minha casa, comendo minha comida, ocupando minha cama e tendo um relacionamento íntimo com minha namorada na mesma cama. A gravidade desta traição tornou-se insuportável. No início, planejei conversar com ela sobre isso depois que ela se mudasse para um novo apartamento, mas assistir a essa demonstração flagrante de desrespeito na minha própria cama me levou ao extremo. E tudo isso enquanto eu estava na Flórida. Senti-me completamente desamparado na situação atual e entendi que tomar a situação com as próprias mãos não levaria a um resultado positivo. A ideia de recorrer à crueldade veio-me à mente, mas rapidamente percebi as possíveis consequências, por exemplo, estar na prisão durante uma parte significativa da minha vida. Em vez disso, no dia seguinte decidi contactar o pai dela e dizer-lhe o endereço do meu apartamento. Planejei entregar-lhe as chaves do apartamento à noite, acompanhando-as com vídeos que mostravam sua filha iniciando um relacionamento íntimo com uma pessoa de outra raça. Eu queria provocar uma forte reação emocional nele. Com esse plano em mente, comecei a duplicar as chaves do meu apartamento na manhã seguinte. Salvei e transferi a gravação do encontro íntimo deles para um drive USB. No mesmo dia enviei para o pai dela com a ajuda de um serviço de entrega rápida. Inicialmente, eu iria entrar em contato diretamente com o pai dela, mas não tinha os dados de contato dele. Aí procurei por ela no site da faculdade, mas encontrei apenas o número da secretaria dele. Liguei persistentemente para seu escritório várias vezes até que ele finalmente atendeu. Ele me reconheceu e aproveitei para contar a verdade sobre sua filha. Expliquei que ela me pediu um favor, para acompanhá-la em uma viagem para visitar parentes, enfatizando que não temos um relacionamento amoroso. Éramos apenas amigos com privilégios. Eu era apenas um de seus muitos amantes, a pessoa com quem ela mora e trafica substâncias ilegais. Resolvi contar a ele que, como gesto de gentileza, havia feito cópias das chaves do apartamento dela e sugeri que ele a visitasse às 20 horas, horário ideal. Deliberadamente não mencionei a presença de gravações de vídeo, sem saber explicar esse momento. Após a conversa telefônica, ele ficou em silêncio.
Presumi que talvez ele estivesse chocado com a informação inesperada que compartilhei e aguardasse as consequências inevitáveis. Alternativamente, ele poderia suspeitar que se tratava de uma farsa, embora eu duvidasse fortemente disso. Talvez isso se deva ao fato de eu ter fornecido muitas informações. Eu tinha certeza de que depois de receber a carta ele acreditaria em mim, mas não tinha certeza de que tudo correria conforme o planejado. Enquanto fazia o meu próprio negócio, aproveitei para conhecer as futuras condições de vida. A esposa do meu amigo gentilmente me contou como funciona o negócio deles, de fato, me atualizou. No final da tarde meu amigo voltou, e sua família e eu fomos jantar. Para manter a calma, desliguei as notificações da câmera, mas por volta das 9 ou 10 horas da noite, de repente me dei conta. Decidi verificar discretamente a câmera enquanto estava em um restaurante com meu amigo e sua família. Devido à natureza delicada desta história, não a contei imediatamente ao meu amigo. Saindo do restaurante, verifiquei rapidamente meu telefone e fiquei agradavelmente surpreso ao saber que foi nesse momento que aconteceu a vingança com que contava contra meu parceiro infiel. Para minha surpresa, o pai dela chegou inesperadamente ao meu apartamento, acompanhado por 3 jovens de cerca de 25 anos. Supondo que fossem seus filhos ou amigos, repassei mentalmente a situação. Eles pareciam ter sido pegos de surpresa quando a porta se abriu. Na sala, minha ex-namorada e seu amante assistiam TV com entusiasmo, mas seu momento de silêncio foi interrompido quando seu pai e vários homens entraram de repente na sala. Patrick, vestido com uma camiseta, ficou perplexo, e minha ex-namorada tentou às pressas se esconder permanecendo de sutiã e calcinha. O pai começou a gritar com ela, expressando seu desapontamento com as mentiras dela sobre o namorado. Naquele momento tenso, ao que me pareceu, desejei estupidamente um desfecho diferente, talvez esperando que tudo se resolvesse sem o uso de medidas físicas. Porém, minha ex-namorada não teve oportunidade de expressar sua opinião. Seu pai a impediu categoricamente de fazer isso, enchendo Patrick de insultos humilhantes, alguns dos quais ofensivos demais para serem repetidos. Observei a expressão perplexa em seu rosto quando seu pai a acusou de trair sua família e exigiu uma explicação de suas ações. A reação dela foi realmente inestimável. Ela parecia completamente confusa, sem saber por onde começar, e eu achei a situação tão engraçada que não pude deixar de rir. Ver um pai frustrado, irritado e arrogante em tal estado foi o cúmulo da satisfação para mim. Ver um filho amado entre todas as coisas que ele odiava era insuportável. Seu pai a repreendia incansavelmente, vomitando insultos humilhantes contra Patrick e parecia pronto para uma briga, antecipando a participação de Patrick. O idoso chegou pronto para a batalha, como comprovam os 3 homens que o acompanhavam. Não admira que ele tenha vindo preparado para qualquer resultado. Mas na primeira oportunidade, Patrick saiu correndo, deixando minha ex-namorada sozinha. Seu pai lançou uma enxurrada de insultos verbais contra ela. Chegou ao ponto que ele quase a renegou, mas não rompeu os laços familiares. E o mais notável é que capturei todo o incidente em vídeo. Após a partida do pai, ela ficou em estado de choque e isolamento. Tomada de emoção, ela me ligou com lágrimas nos olhos, perguntando desesperadamente quando eu voltaria. Ela não sabia que eu era o organizador de todo esse cenário, estragando para sempre o vínculo entre pai e filha. O relacionamento deles nunca mais seria o mesmo, e ela só podia culpar a mim por essas mudanças irreversíveis. Durante nossa conversa por telefone, ela expressou o desejo de confessar algo, mas não conseguiu falar sobre isso ao telefone. Aconselhei-a a esperar pela minha volta para casa, quando ela poderia confiar em mim pessoalmente. Tentei confortá-la, persuadindo-a a parar de chorar e assegurando-lhe que voltaria para casa em 2 dias e ficaria ansioso para ouvir sobre seus problemas. Mas, para minha surpresa, na manhã seguinte ela não convidou Patrick para um encontro íntimo. Parecia que a diversão acabou de repente. Como descobri mais tarde, ela não tinha como entrar em contato comigo. Apesar disso, não pude deixar de sorrir amplamente, porque ela havia criado tal situação para si mesma.
Agora ela terá que responder pelas consequências de seus atos. Mais tarde naquele dia, recebi o resultado de um teste de DST, que deu negativo. Foi no dia em que eu deveria voltar para Nova York que ela finalmente descobriu que eu era o responsável por revelar a verdade. Presumivelmente, sua mãe a informou sobre a situação. Quando eu estava indo para o aeroporto, ela me ligou e confessou ter trapaceado. Ocorreu-me que ela já havia montado o quebra-cabeça. Ela disse que tomei medidas extremas, gravei secretamente e destruí a família dela, o que não era necessário. Contei a ela como ela havia arruinado minha vida, principalmente porque eu estava prestes a me casar. De alguma forma, ela conseguiu descobrir 2 dispositivos de gravação ocultos e me ameaçou com um processo. Ao chegar em Nova York, decidi consultar minha advogada para saber se ela tinha uma reclamação válida. Não se sabe se ela realmente os possui. Como desculpa para sua infidelidade, ela simplesmente rotulou isso como um desejo de intimidade. Patrick não importava nada para ela. A maneira como ela disse isso parecia uma tentativa de minimizar a importância da situação. Parecia que ela não considerava um grande problema que, ao manter uma intimidade desprotegida com nós dois, pudesse me infectar com uma doença venérea potencialmente fatal. Era como se ela esperasse que eu simplesmente seguisse em frente. Deixei claro para ela que nosso relacionamento havia acabado, que tudo estava acabado entre nós e que eu pretendia voltar para Nova York para pegar minhas coisas e depois me mudar para a Flórida. Em resposta, ela me ameaçou com uma ação legal por violar a privacidade e fazer filmes adultos por vingança. Mas eu mantive minha posição e disse a ela para ir para o inferno. A única coisa que lamento é não ter dado a ela a chance de se explicar. Estou interessado em saber como começou o relacionamento deles com Patrick. Pelo que entendi, provavelmente começaram cerca de uma semana depois que você se mudou, mas seria ótimo ouvir a história do ponto de vista dela. Atualmente moro na Flórida, onde minha profissão está ligada ao transporte de automóveis nas regiões sul do país, parando ocasionalmente no norte. Pelas últimas notícias sobre minha namorada, descobri que ela finalmente encontrou uma colega de quarto. Quanto ao relacionamento dela com o pai, eles não mantêm contato algum, pois ele não quer mais conhecê-la. Desde então, nada mais se sabe sobre Patrick. Ele pode ter acabado na prisão novamente. Para falar a verdade, não sei e não estou interessado no seu paradeiro. E o mais importante é que descobri que tudo acabou de forma terrível para minha ex-namorada. Seus sentimentos após minha vingança e seu relacionamento com a família se transformaram em forte estresse. Ela desenvolveu psoríase. Todo o seu corpo e rosto estavam cobertos de erupções cutâneas terríveis, o que lhe causava não apenas desconforto, mas também dúvidas. Ela sempre foi uma garota linda e agora os homens não prestam atenção nela. E não sinto pena dela. Ela me causou muita dor e sofrimento. E agora é hora da segunda história, vamos ouvi-la. Eli e eu nos cruzamos quando éramos estudantes e nossa conexão foi instantânea. Mas no início do nosso relacionamento, faltava-me autoconfiança. Foi o interesse sincero de Eli e sua atração inabalável por mim que gradualmente incutiram em mim um senso de valor próprio, permitindo-me superar as dúvidas. Por ser uma pessoa diligente e chata, tinha pouco contato com mulheres, então o fato de Eli, uma pessoa incrivelmente inteligente e incrível, ter demonstrado interesse por mim, me fez tremer. Ambos movidos pela ambição, criamos nossos próprios negócios de sucesso antes de nos formarmos na faculdade. Depois de nos formarmos na faculdade, Eli e eu criamos nossas próprias empresas de sucesso. Estávamos cheios de emoção e expectativa. Ao longo dos anos, construímos uma base sólida de amor, confiança e perseverança, superando todos os obstáculos que surgiram em nosso caminho. Nossa jornada juntos não foi isenta de dificuldades, desde dolorosas perdas familiares até difíceis provações profissionais, mas juntos superamos essas tempestades e nos tornamos ainda mais fortes. Um aspecto do nosso relacionamento que sempre me trouxe conforto foi o extenso círculo social de Eli.
Ela encontrou facilmente uma linguagem comum com homens e mulheres, embora houvesse muitos homens ao seu redor, nunca encontrei motivo para duvidar de sua lealdade. Todas as nossas saídas sociais eram abrangentes, amigos íntimos participavam delas e eu confiava plenamente na escolha de amigos dela. Ao nos aproximarmos do significativo 10º aniversário, nossos corações se encheram de alegria e otimismo. Mal podíamos esperar para celebrar uma década de amor forte, unidade inquebrável e confiança inabalável. Decidi tocar no tema da criação de uma família. Desde o início do nosso relacionamento, chegamos a um acordo quanto ao tamanho da nossa futura família. Embora eu quisesse ter filhos, minha esposa defendeu a ausência de filhos, ou pelo menos, de um filho. Então chegamos a um acordo de que teríamos um filho. 10 anos se passaram desde a conclusão do nosso casamento e eu, sentindo-me financeiramente estável e confiante na força do nosso relacionamento, decidi que era hora de voltar a esse assunto. Refletindo sobre os acontecimentos que se desenrolaram depois disso, não posso deixar de me perguntar se a minha iniciativa desta conversa deu início a uma cadeia de acontecimentos. Pouco mais de 3 meses se passaram desde que essa conversa aconteceu. Ela me informou que planeja passar um tempo com os amigos em uma caminhada divertida. Ao mesmo tempo, ela mencionou que precisava relaxar e aliviar o estresse causado pelas minhas constantes dúvidas sobre constituir família. Naquela noite, ela voltou para casa às 4 da manhã e, desde então, nossa intimidade conjugal perdeu o brilho. Ao longo do nosso relacionamento, Eli sempre foi a iniciadora da intimidade. Às vezes até com mais frequência do que eu. Isso era invariável, mesmo nos raros períodos em que estávamos ocupados com o trabalho. Mal me lembro de uma época em que não tivemos intimidade por mais de 5 dias. Mas ultimamente tenho notado uma mudança no comportamento dela. Ela começou a sair de casa com mais frequência, sendo excessivamente cuidadosa com o telefone e me evitando ativamente. Tudo isso é completamente estranho para ela. Esta situação já dura cerca de 3 a 4 semanas, o que me levou a confiar no meu amigo mais próximo, Omar, que sugeriu que eu pensasse sobre o comportamento dela. Aos poucos percebi que ela começou a andar com mais frequência. Não é que eu queira apenas confiar nela, mas gosto genuinamente de confiar em minha esposa. Mas agora tenho que confiar nela. Com grande hesitação, decido estudar seus registros telefônicos e mensagens de texto, sentindo-me culpada por invadir seu espaço pessoal. Para minha surpresa, me deparei com evidências de que recentemente em seu círculo social havia uma pessoa que se revelou um ex-amante dos tempos de escola, antes do nosso relacionamento. À medida que me aprofundo na investigação, muitos fatos vêm à tona. Acontece que minha confiança inabalável nela levou involuntariamente ao fato de que ela começou a esconder com calma essa conexão. Fica óbvio que durante a festa que ela compareceu há um mês, eles passaram a noite inteira juntos. No processo de comunicação, tudo tomou um rumo inesperado e eles começaram a se beijar, sem hesitar em demonstrar isso na frente dos amigos, e então juntos escorregaram para o banheiro. Até aquele momento, fui atormentado por um sentimento de profunda ansiedade. Agarrei-me desesperadamente à imagem da mulher com quem pensei ter casado, enganando-me ao mesmo tempo. Mas naquele momento fui dominado pela raiva e pela tristeza, especialmente porque ela parecia completamente inconsciente da minha súbita apatia. Sem que ela soubesse, parei de fazer gestos românticos. Experimentei uma profunda sensação de catástrofe interior, como se meu mundo estivesse desmoronando. Já há algum tempo que estou passando por esse choque, tomei a decisão de enfrentar a situação cara a cara há cerca de um mês. Enganei Eli dizendo que iria passar o fim de semana a visitar minha prima, que mora a 3 horas de casa. Mas em vez de fazer esta viagem, fiquei com Omar, que me ajudou no processo de documentação e recolha de provas. Esperei pacientemente pelo momento inevitável em que eles revelariam sua traição. E claro, ela o trouxe para nossa casa, para nossa cama. Aproveitando a oportunidade, entrei furtivamente em casa, seguindo para o nosso quarto. Sons indistintos confirmaram minhas suspeitas.
Eles estavam tão absortos em suas ações que não notaram minha presença na porta. Quando peguei o telefone para capturar a cena que se desenrolava diante de mim, um sentimento indescritível surgiu em minha alma. Foi como se algo nas profundezas de mim se partisse e a alma se partisse com força audível. Um calafrio percorreu suas veias, pesando em seu peito, como se um enorme fardo tivesse caído sobre ela. Cada respiração começou a ser dada com dificuldade. Eu estava sufocando por falta de ar. Gradualmente, o entorpecimento se instalou e outros eventos começaram a ser lembrados como se estivessem em uma névoa. Segundo Omar, que trouxe comigo como testemunha, parecia que me aproximei deles e arrastei o homem para fora da cama à força. Omar teve que intervir e me afastar dele. Não me lembro muito bem desse momento, mas lembro vagamente que Omar estava me segurando, me prendendo no chão. Depois disso, começou o típico pandemônio associado à captura. Em resposta a isto, decidi cortar todos os contactos durante 5 semanas, e ao mesmo tempo recorrer aos serviços de um advogado, preparando-me para o pior desfecho. Durante esse período, Omar atuou como intermediário entre nós, porque eu simplesmente não tive coragem de falar diretamente com ela. Contudo, para minha surpresa, Eli contatou minha família, alegando falsamente que estávamos tendo dificuldades. Na verdade, é simplesmente ridículo. No final, após uma pausa de 5 semanas na comunicação, finalmente nos encontramos e tivemos uma conversa franca. Ela expressou remorso e assumiu total responsabilidade por suas ações. Quero deixar claro que a culpa não é minha. Juntos, decidimos recorrer a um conselheiro matrimonial na esperança de encontrar uma maneira de preservar nosso relacionamento. É difícil perceber, mas apesar de tudo, meu amor por ela permaneceu. Dói-me admitir que me desprezo por me importar genuinamente com a felicidade e o bem-estar geral dela. Essa situação me fez duvidar da base do nosso relacionamento. Será que ela foi infiel antes e eu simplesmente não percebi isso por causa da minha confiança ilimitada nela? Estou fornecendo essas informações para maior compreensão. Tirando um fim de semana para pensar, tomei uma decisão firme. Ficou claro para mim que continuar um relacionamento com ela prejudicaria minha autoestima. Além disso, eu não queria estar em uma situação em que tivesse que esperar constantemente uma traição. Então fiz a difícil escolha de acabar com tudo. Veja como aconteceu. Na manhã de segunda-feira, fui surpreendido por uma visão inesperada. Meu corpo reagiu de uma forma que não reagiu desde que descobri a traição de Eli. Meu corpo parecia determinado a terminar este capítulo e começar de novo. Curiosamente, encontrei entretenimento nesta situação, o que fez Omar e sua esposa se preocuparem com meu estado mental. Depois de reunir forças, preparei-me para este dia e entrei em contato com o pai de Eli para marcar uma conversa. Combinamos de nos encontrar pouco antes da consulta matrimonial planejada. Apesar da minha agitação interior, uma inesperada sensação de calma me acompanhou durante a viagem. No final, paramos em um charmoso café não muito longe de sua casa e nos sentamos. O pai de Eli é um homem admirável, conhecido por seu temperamento alegre, senso de humor e razoabilidade. Expressei minha gratidão a ele e sua esposa por sua gentileza e atitude para comigo ao longo dos anos, e também pedi desculpas pela conversa que estava por vir. Com muita paciência, ele ouviu atentamente enquanto eu explicava os motivos da minha decisão de terminar o casamento com sua filha. Enquanto falava, percebi que uma pitada de decepção e raiva passou por seu rosto, dirigida não a mim, mas sim a Eli. Apesar disso, ele me garantiu sua compreensão, e pedi que mantivesse essa conversa em segredo, pois pretendo resolver pessoalmente esse problema com Eli. Sem hesitar, ele concordou. No final da conversa, apertamos as mãos e ele sinceramente me desejou tudo de melhor em meus empreendimentos futuros. A dor de ter a imagem dela destruída era avassaladora. Pensei em pedir-lhe que cuidasse dela, mas assegurei-me de que, como pai, ele próprio cumpriria esse papel. Eu não deveria mais ser seu guardião. Ela se tornou uma mulher independente.
Com esses pensamentos em mente, fui a uma consulta matrimonial pré-agendada. Passei o domingo inteiro ensaiando que, como diria Eli, tentei garantir que as emoções não me dominassem durante a nossa conversa. Depois de um tempo, me vi sentado no estacionamento fazendo algo que não fazia há muito tempo. Rezar. Quando a sessão começou, não pude deixar de notar que Eli estava usando um daqueles vestidos que uma vez conquistaram meu coração. Fugazmente, quase perdi a cabeça de nostalgia, mas em menos de alguns minutos, uma onda de nojo e raiva superou os resquícios de atração. Resignado, permiti que o consultor agisse da mesma forma que nas reuniões anteriores. Mas depois de suportar o monólogo deles por cerca de 10 minutos, senti-me compelido a intervir. Quebrando o silêncio, eu disse: sinto muito. Tenho algumas coisas importantes para contar a Eli e acho melhor fazê-lo na presença de um terceiro imparcial. Se eu for interrompido durante esta conversa, irei encerrá-la respeitosamente. Eli, recentemente cheguei a algumas conclusões que acho que preciso compartilhar com você. Não preciso saber se foi um incidente isolado ou se a traição ocorreu repetidas vezes, porque isso não muda meu ponto de vista. A duração ou frequência da infidelidade não afetará de forma alguma minha atitude perante a situação, independentemente das alegadas desculpas. Independentemente das razões por trás disso, a verdade indiscutível é que você mudou. Isso é o que importa para mim agora. É bastante óbvio que você nunca teve a intenção de constituir família comigo. Quando Eli começou a interromper, comecei a recuar em direção à porta, forçando-a a recuar rapidamente. Você planejou me enganar por enquanto e, eventualmente, me trair. Naquele momento, as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Suas ações me fizeram sentir incrivelmente desrespeitado e mal amado. Quando a expressão do consultor sugeriu uma interrupção iminente, instintivamente me aproximei da porta, efetivamente encerrando a conversa. É muito importante que você entenda que meu advogado já iniciou o processo de pedido de divórcio e seu pai agora tem plena consciência de toda a verdade sobre a nossa situação. Por favor, evite mais contato comigo. A partir de agora nos comunicaremos apenas através de nossos representantes legais. Com estas palavras concluímos a nossa comunicação. Adeus. Com isso, cheguei à porta e saí. Assim que bati a porta atrás de mim, fui saudado pelo som penetrante de seus soluços de partir o coração. Ela saiu correndo do escritório, tentando desesperadamente me interceptar. Desculpas e pedidos para dar outra oportunidade saíram de seus lábios. Ela expressou seu desejo de começar uma família com lágrimas nos olhos. Seu estado de perturbação era perceptível o tempo todo. Apesar de todos os seus esforços, consegui passar por ela e entrar no carro. Os sentimentos que eu estava reprimindo surgiram de repente, ameaçando me dominar, e eu mal mantive a compostura. Em busca de consolo, fui até a casa dos meus pais e enviei uma mensagem pré-preparada para a esposa do amigo mais próximo de Eli. Quando voltei para casa, meu pai não estava lá, mas minha mãe percebeu meu problema com sensibilidade. Já faz algum tempo que ela tem uma capacidade incrível de me entender até o fim. Tentando revelar algo importante, pedi a presença dela e do pai e nos reunimos, esperando pacientemente. Como resultado, papai se juntou a nós depois de cerca de 30 minutos. Contei tudo e a cada palavra parecia-me que um enorme mar de emoções se espalhava sobre mim e todo o sofrimento que havia em mim se derramava. Quando terminei de falar com meu pai, ele apenas me abraçou e eu chorei nele por 20 minutos. Quando tudo ficou quieto, me senti completamente esgotado, mas ao mesmo tempo surpreendentemente calmo. Fiz um acordo com Omar de que ele finalmente conseguiria a motocicleta Harley com a qual sonhava há tanto tempo. Ele foi um amigo maravilhoso para mim e quero expressar minha gratidão tornando-me um amigo igualmente bom para ele. Mal posso esperar para ver a expressão em seu rosto quando ele pegar a bicicleta. Alice e eu nos divorciamos logo depois, e ela parecia terrivelmente mal no tribunal, tanto física quanto emocionalmente. Ela rastejou até mim de joelhos pedindo perdão e outra chance.
Senti pena dela, mas não consegui perdoá-la e seguir em frente com ela. Pouco mais de 1 ano se passou desde o dia do nosso divórcio e eu a encontrei novamente. Esta foto, eu a vi novamente, ficou diante dos meus olhos por muito tempo. Ela estava perto do shopping na companhia de músicos de rua, com algumas roupas sujas e desgrenhadas. Ela se comportou de maneira péssima, bebendo uma bebida alcoólica direto da garrafa. Ficou claro que Alice não só consome muito álcool, mas também substâncias proibidas. Eu queria muito colocá-la no carro e levá-la para a casa dos pais, mas percebi que não era da minha conta e não interferi. No campo daquele encontro terrível, nunca mais a encontrei.